após promover a queda do homem ali no Éden, a serpente foi amaldiçoada pelo Eterno. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 14, que o próprio Eterno declara que ela seria agora maldita, mais do que todos os animais ali na terra, e assim também ela, a partir de agora, rastejaria e comeria pó da terra. Nós sabemos que essa figura de linguagem, comer pó da terra, significa a própria humilhação. Sempre o pó da terra é sinal de humilhação. Precisamos fazer um dia só falando da humilhação em relação ao pó da terra. Mas quando você vê essa maldição, vemos aí que ela passaria a rastejar, ou seja, se crê, por favor, que era um animal muito belo, que chegou ao ponto de conversar com a mulher ali no Éden, e ela não se espantou, assim como também era um animal muito astuto. E agora, logicamente, a condenação foi rastejar. E comer pó da terra significa que ela foi humilhada ao chão. Porém, pode haver uma significância espiritual também muito profunda ali, nesse quesito pó da terra. Nós sabemos que o homem foi formado do pó da terra, e desse pó da terra se fez o barro. Muita gente já discutiu comigo, dizendo, não, o homem foi formado do pó da terra, não foi formado do barro. Mas, logicamente, vamos usar o raciocínio. Há muitas passagens que vão falar sobre o pó da terra e vão falar do barro. O homem foi formado do barro. Eu anotei algumas passagens aqui, se você quiser anotar. Jó 10:9, Jó 33:6, Isaías 64:8, Romanos 9:20 21. Você vai ver muitas outras passagens onde o homem, logicamente, é formado, porque a palavra yatzar em hebraico é quando se forma, se molda ao barro. Yotzer é oleiro, e justamente o Eterno é comparado a um oleiro que está formado. E, logicamente, que ele pegou o barro, mas não diz somente pó da terra, mas diz em si também o barro, ou seja, era matéria-prima. É como quando, por exemplo, alguém diz, esse pão é feito de quê? É feito de farinha de trigo. Muito bem, já se subentende que ele é de farinha de trigo. Porém, para ele ser pão, precisa de água, precisa de fermento, precisa de óleo, precisa de sal. Ele é feito de farinha de trigo. Ou seja, isso é uma metonímia, uma coisa representa um todo. Agora, quando nós falamos que o homem foi feito do pó da terra, vemos aí a matéria-prima. E, lógico, formou esse boneco de barro, soprou nas narinas e ele se tornou uma alma vivente. E a condenação do homem foi ao pó voltarás, ou seja, você vai morrer. Você vai ser condenado, você agora está em maldição. E, lógico, o salário do pecado é a morte. Então, a consequência de voltar ao pó, e a declaração figurativa também, somos pó da terra, logicamente se refere à morte e com isso como consequência do pecado. Então, o comer pó da terra significa alimentar-se do pó. Se o homem é pó, então o homem é o promotor da alimentação do trabalho da serpente. O homem é o promotor para que realmente os planos da serpente, as artimanhas, os ardis da serpente prevaleçam e continuem. Se você não der vazão para o inimigo, com certeza, ele ficará talvez neutralizado, pelo menos por algum tempo, porque ele não deixará de tentar. E é impossível que nós, em algum momento, não demos brecha para o inimigo. Então, temos que estar vigilantes. Então, o pó aqui também pode simbolizar. Se você concorda com isso, deixe um comentário. Você crê que realmente o homem pode promover ação diabólica e maligna? Não esqueça que em Apocalipse diz que a antiga serpente é o próprio Satanás, o diabo. Em hebraico, a palavra pó da terra é afar min hadamah. Essa palavra aqui, afar, da direita para a esquerda, afar é pó, pó da terra. E, logicamente, isso sempre vai simbolizar humilhação, a punição pelo pecado, voltar ao pó. Isso é algo muito misterioso. Mas, olha, vamos ver em toda essa trama da tentação do homem, da própria mulher e do homem ali, para a sua queda promovida ali pela própria serpente, o que pode simbolizar para os nossos dias em relação a esta palavra, afar. Coloquei aqui, Ain, Fei, Resh, 3 letras, afar, com as pontuações para afar. Justamente a palavra Ain significa olho, vou colocar aqui, olhar, olho, Ain é olho. Na gematria, o Fei
vai significar boca. Fei é boca. Vou colocar aqui falar, já que é boca. Olho, boca, falar. E resh, como nós já vimos, é cabeça, algo que está por cima, algo que se destaca. Só que aqui no caso, resh, ain, fei, resh, vou colocar pensar. Olha que interessante. 3 palavras: olhar, falar e pensar. E justamente através desses 3 canais é que se promoveu toda essa ação maligna da serpente em relação à própria Havá, que é a Eva, onde ela conversa com a serpente, fala com a serpente, mas ali havia um fruto, né, que era proibido, e esse fruto proibido diz que começou a ser o fator para que houvesse esse diálogo. Você vai ver toda essa trama ali em Gênesis capítulo 3. E você vê quando o próprio inimigo, que é a serpente, fala sobre o fruto. Não, vocês podem comer. E diz que a própria Eva olhou e viu que no Gênesis 3:6 diz que esse fruto era agradável à vista. Olha o que diz Gênesis 3:6. Vamos ler aqui. Gênesis 3:6. Diz: e vendo a mulher, olha o olho, olha o zóio. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Esse fruto era agradável aos olhos, certo? E era desejável. E ela quis, olhando, é o olhar. Esse é o canal para muita tentação. Os olhos. E a palavra fala sobre essa concupiscência. Vou colocar aqui concupiscência. Concupiscência. Cuidado com essa palavra que muita gente coloca com concupiscência, não é ciência, concupiscência. A concupiscência é o desejo pelo olhar. A mulher olhou para a fruta linda, desejável, pronto. Eu sou pastor já há alguns anos e já aconselho muito homem e muito homem atraído pelo olhar. Muita gente que entra nesse laço da atração pelo olhar, principalmente varões, a mulher também, mas varões. E uma canalização tão maligna e diabólica quando o homem é atraído pelo olhar e começa a pecar nesse pecado de concupiscência pelo olhar. Então tome cuidado. Você pode estar alimentando a serpente, nutrindo a serpente. Já estamos na maldição do pó humanamente, logicamente regenerados, salvos em Cristo agora, reinando com Cristo. Mas se damos vazão para o olhar, com certeza podemos voltar à condição da maldição do pó e alimentarmos a serpente. E com certeza temos que tomar cuidado com essa ação maquiavélica. Quando a mulher viu, ela foi ali atraída como um imã. Gênesis 3:6 fala sobre isso. Gênesis 3:6 fala sobre isso. Só que também tem uma letra F que significa a boca, falar. A boca aqui, no caso, vou colocar aqui, olho, boca, né, e cabeça. Resh, cabeça. Certo? A boca aqui, no caso, olha, a boca tanto serviu na conversa como para degustar. Pela boca a mulher degustou e viu que era boa a fruta. Então, tanto no falar como no degustar. Então, a boca que está representando o pecado ao falar e, logicamente, saborear coisas que não são permitidas. Quanta gente hoje saboreia coisas que não são lícitas, que vão destruir a vida do homem? Tanta gente que eu vejo, porque o sabor em si do pecado pode ser gostoso no começo, porém o seu fim é morte. A palavra em Provérbios diz claramente, nesse conselho do pai ao filho, dizendo que se afaste da mulher estranha, porque o seu paladar parece doce, o seu lábio parece doce como mel, mas o seu fim é morte, é amargura. E eu estou para ver um homem que se envolveu. Estou para ver um homem que se envolveu, até mulher também, que se envolveu com uma pessoa do mal, que pecou, que não tenha agruras como resultado, como consequência, que não tenha aí como produto de todo esse pecado coisas terríveis e amargas. Então tome cuidado com isso. Então, isso se refere também ao falar, ao falar.
E a questão é que justamente a essência da pecaminosidade ali no Éden foi quando Eva começou a conversar com a serpente. Não se pode conversar com Satanás, não se pode bater papo, meu irmão. Nós temos que repreender. Se há uma coisa que o inimigo não entende, é palavras de educação, boa tarde, boa noite, é sai daqui, o Senhor te repreenda, sai agora, e acabou, não tem conversa. Não é por favor, nem com licença, é sai daqui. O diabo só entende essa linguagem. Então, começou a conversa, já estavam conversando. Lembra quando o próprio Eterno fala assim, para a mulher agora a maldição, porém, aliás, perdão, fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Se está colocando inimizade, porque as duas estavam de amizade, estavam conversando, estavam batendo papo. Eu sempre falo que talvez a serpente já estava ajudando a Eva a lavar a louça, a passar pano de chão, modo de falar. E estava nessa conversa. A pergunta também é onde estava o homem, o Adão, o sacerdote ali no Éden, que não viu que a sua esposa estava conversando, de conversa com a serpente. E aí começam as conexões malignas, as conexões diabólicas para que ela pudesse cair. Não bata papo com o diabo, não ouça pessoas malignas, não ouça pessoas do mal, porque isso vai envenenar a tua alma e você pode se tornar alimento de Satanás. Efésios 4:29, olha o que diz Efésios 4:29, vou separar aqui, Efésios 4:29, diz claramente que não saia palavra maligna, palavra torpe da nossa boca, não pode sair palavra maligna alguma. Tudo que façamos nessa atitude virtuosa de falar, que seja para adorar, para edificar, para louvar, nunca declarar maldição, porque ali o inimigo está presente. E terceiro, a cabeça é o pensar, porque se o diabo conseguir se instalar na sua mente, se instalar na sua cabeça, se instalar na estrutura dos teus pensamentos, onde vai criar sofismas e fortalezas. E ali nós temos que estar destruindo todo o pensamento diabólico. 2 de Coríntios 10, 4. 2 de Coríntios 10, 4 diz claramente que as nossas armas não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas e sofismas. Essas são as ações e as construções em legalidade na nossa mente que o diabo precisa para que sejamos alimento da serpente. Sofismas que vão se criando e fortalezas da mente. Quanta gente tem fortalezas de malignidade, de assassínios, de adultérios, de vingança, de ódio, fortalezas. E essas ideias vão se formatando para poder atuar e gerar o alimento que o próprio Satanás necessita. Repreenda isso da sua mente, repreenda. Então, esses três estágios da palavra afar, dessas três letras, Ain, Fei e Resh, está falando de toda a trama ali no Éden. E o homem, logicamente, pode ser a representação desse pó da terra que alimentará a serpente. Que o Eterno nos tire da condição de pó da terra, porque não esqueça que fomos lavados, redimidos, regenerados, adotados como filhos e agora o recebemos e podemos clamar Abba, Pai. Creia no poder da palavra, se interesse na palavra, venha estudar conosco. Na descrição do vídeo está aí o link para você conhecer mistérios do Eterno e você ser edificado de uma forma diferenciada. Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.